Vamos então abrir um parênteses para falar em ângulo sólido. Sabe quando você tem uma circunferência e você pega um arco sobre a circunferência? Esse arco não determina um ângulo central, cuja medida é igual à medida do arco? Na geometria básica. Se você tem um arco sobre uma circunferência, você pega o ângulo central, a medida do ângulo central e do arco é a mesma em radianos? Sabe isso? Exatamente a mesma coisa no espaço. Pega uma esfera, pega uma região da esfera, não tem sentido falar num arco, pega uma região, pega o centro da esfera e pega esse cone. Isso é um ângulo sólido. Qual a medida do ângulo sólido determinado por esta região? A integral de superfície sobre S do R sobre R3. Na esfera é 4π, em pedaços da esfera dá a proporção. Então deixa eu escrever isso para vocês. S contido na esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 2. O ângulo sólido determinado por S é a reunião das semirretas que saem da origem e passam por S. Pronto, acabei de definir para vocês o que é o conceito de ângulo sólido. Então, deixa eu fazer um desenho para ilustrar isso. Você tem uma esfera de raio A. Vocês viram que uma das coisas relevantes é que a integral do dθ não depende de A? Cancela o A? Do dθ não, a integral de R sobre R3 sobre a esfera de raio A não depende de A. Ela dá sempre 4π. O A2 cancelou aqui. Então você tem uma esfera, você pega um pedaço dessa esfera, chama de S. O que é o ângulo sólido? É isso que eu escrevi. O ângulo sólido é a reunião de todas as semirretas que saem da origem e passam por esse S. Pontos interiores de S e os pontos do bordo de S. Toda essa reunião chama-se ângulo sólido. E qual a medida do ângulo sólido? Quanto que mede um ângulo sólido? A medida do ângulo sólido é a integral em S, R sobre R3, N ds. Então, qual é o ângulo sólido da esfera? 4π. De um pedaço da esfera? Proporcional. Não disse ainda hoje, né? Vocês viram que matéria legal? A gente consegue definir o conceito de ângulo sólido. E essa integral do R sobre R3 mede o ângulo sólido. Mas eu tenho mais coisas para contar para vocês do R sobre R3. Tem uma coisa surpreendente. O divergente desse campo é zero. O divergente do R sobre R3 é zero. Ele é um campo incompressível. São os campos de divergente nulo. Bom, calcular o divergente é uma conta. São derivadas parciais que têm que ser calculadas. Vou fazer a conta. Importante vocês saberem isso.
Mas em seguida eu vou fazer a seguinte pergunta. Vocês já podem estar até antecipando por que eu estou interessado nisso. Em seguida eu vou fazer a seguinte pergunta. Poxa, eu quis calcular o fluxo do R sobre R3 sobre a esfera. Deu 4π. O div é zero. Não deveria ser nula a integral sobre a esfera, pelo teorema de Gauss? A integral sobre a esfera não deveria ser a integral tripla do divergente dentro? E se é verdade que o divergente é zero, a integral tripla deveria dar zero. Qual é a resposta para essa pergunta? Tem singularidade. É a mesma pergunta e a mesma resposta pela qual a integral do dθ dá 2π, mesmo tendo rotacional nulo. Eu não posso aplicar o teorema de Green e transformar numa integral dupla do Roth nulo, dizendo que dá zero, porque tem singularidade. Aqui tem o mesmo fenômeno. Deixa eu mostrar por que o divergente é zero. Vou calcular del x da função p. Del p, del x. É del x de... Quem que é a função p do campo R sobre R3? É x sobre raiz quadrada ao cubo. Vocês concordam? Por economia eu não vou ficar escrevendo x2 mais y2 mais z2, só vou escrever a raiz quadrada, tá bom? Mas vocês sabem que dentro da raiz quadrada tem x2 mais y2 mais z2. É isso que eu tenho que calcular a derivada parcial. Regra do quociente. Derivada do de cima vezes o de baixo. Então é derivada do de cima 1 vezes o de baixo, que é raiz quadrada ao cubo. Menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que é a derivada de raiz quadrada ao cubo. Quem é a derivada de raiz quadrada ao cubo? 3 vezes raiz quadrada ao quadrado, porque abaixo o expoente, se abaixo o expoente 3, raiz quadrada elevado a uma unidade a menos, que é 2, e vezes a derivada da raiz quadrada. Porque até agora eu apliquei a regra para esse termo, raiz quadrada. Eu abaixei o expoente, raiz quadrada ao quadrado, vezes a derivada da raiz quadrada. A derivada da raiz quadrada é 1 sobre a raiz quadrada, na verdade 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, vezes a derivada do que está dentro da raiz quadrada, ainda pela regra da cadeia, que dá 2x. Então cancela o 2 e sobra x. Sobre raiz quadrada, a sexta. Vamos simplificar? Raiz quadrada sobre raiz quadrada, sobra uma raiz quadrada. Nesse termo? Então fica raiz quadrada ao cubo menos 3x2 raiz quadrada sobre raiz a sexta. Todo mundo enxergou isso? Derivada parcial está calculada, turma? Adivinha quanto que dá a derivada parcial em relação a y, do termo que tem y sobre a raiz quadrada? A mesma coisa, só trocando x por y. E a derivada parcial em z? A mesma coisa. Então, del q del y é igual a raiz quadrada ao cubo, menos 3y2 raiz quadrada sobre raiz a sexta. E del r del z, raiz quadrada ao cubo, menos 3z2 raiz quadrada sobre raiz quadrada a sexta. E quanto que dá o divergente? Não dá soma disso tudo? Olha que interessante. Denominador, raiz a sexta.
Agora, o numerador dos 3. Quantas vezes aparece raiz quadrada ao cubo? 3. 3 raiz quadrada ao cubo. Menos 3 x2 mais y2 mais z2 vezes a raiz quadrada. Mas o que é x2 mais y2 mais z2? É a raiz quadrada ao quadrado. É o quadrado da raiz quadrada. Então isso aqui é raiz quadrada ao quadrado com a raiz quadrada da raiz quadrada ao cubo. 3 vezes. E aqui 3 vezes, com menos na frente. Resposta, quanto que é o divergente? 0. Então esse campo tem divergente 0. Por que eu não posso mesmo aplicar o teorema de Gauss e concluir que o fluxo sobre superfície fechada é 0? Porque tem singularidade. Vamos olhar o domínio do campo. Quem é o domínio do campo? R3 menos a origem. Porque eu estou dividindo por raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Certo? Estamos juntos? Se eu pudesse aplicar o teorema de Gauss, eu teria concluído que aquele fluxo que deu 4π seria 0. Se eu pudesse ter transformado a integral tripla, a integral de superfície numa integral tripla. Por que eu não pude? Por causa do domínio. Não dá para aplicar o teorema de Gauss, porque esse ponto está fora do domínio do campo. Bonito isso, hein? Para encerrar, quero saber o fluxo do R sobre R3 em cima de uma superfície que... eu esqueci de dizer uma coisa. Lembra que eu fiz aqui sobre a esfera usando um argumento geométrico? Se vocês quiserem parametrizar a esfera e fazer a conta pela definição, é claro que dá tudo certinho e dá o 4π. Eu vou calcular a integral do R sobre R3 sobre a superfície S, que é a reunião de duas, sendo S1 x2 à quarta mais y2 à quarta mais z2 sobre 9 igual a 1, com N1 de cota maior ou igual a 0. Esse é um outro jeito de dar orientação de uma superfície, eu ainda não tinha utilizado. Eu falo que o N1 é um vetor de cota maior ou igual a 0. O que eu estou querendo dizer intuitivamente? Que o N1 é um vetor que aponta para cima. Quando eu digo que a cota dele é positiva. Eu também caracterizo uma orientação descrevendo o vetor normal a partir de uma das suas características. Isso aqui com z maior ou igual que 0. E S2, z igual a 4 menos raiz quadrada de x2 mais y2, z menor ou igual a 0, e N2 de cota negativa. Vamos ver se a gente entende que superfície é essa. O que é x2 sobre 4, y2 sobre 4, z2 sobre 9 igual a 1? Um elipsoide. Vocês perceberam que x e y eu coloquei com o mesmo número? Quer dizer que se você fixa z, na horizontal fixa z, a intersecção são circunferências. Em x e y, as intersecções são circunferências. Por exemplo, faz z igual a 0. Isso some, 4 passa para lá, x2 mais y2 igual a 4. Circunferência de raio 2. Tá certo? Desculpe, aqui é 2.
Aqui eu tinha escrito 4, mas eu quero 2. E eu só quero o pedaço z positivo. Então, isso é um elipsoide com a seguinte cara. Veja se vocês concordam comigo. É um pedaço do elipsoide para z positivo, então ele está com cota z positiva. Ele encontra o eixo z no 3, porque quando x e y é 0, z2 sobre 9 tem que ser 1, então z tem que ser 3. Encontra o plano xy na circunferência de centro na origem, raio 2. Só estou com um pedaço z positivo. E eu falei que eu quero com a normal que tem cota para positiva, ou seja, a normal que aponta para cima. A normal do elipsoide é essa normal que tem cota positiva. Só que no plano XY que ela vai ter cota nula. Nos outros pontos, ela tem cota para cima. Está claro quem é a normal à superfície S1? A superfície S1 é esse elipsoide, só um pedaço de cima desse elipsoide. Todo mundo enxergou quem é a S1? Reunida com S2, que é z igual a 2 menos raiz quadrada de x2 menos y2. O que é isso aqui mesmo? Eu troquei aqui os sinais. O que eu quero é raiz quadrada de x2 mais y2 menos 2. Agora é a superfície que eu queria. Desculpe. O que é mesmo z igual a raiz quadrada de x2 mais y2? É um cone. E eu quero o pedaço do cone, é um cone para cima. Se eu subtrair 2, o que eu fiz com o cone? Desloquei o cone para baixo. O vértice dele foi parar no z igual a menos 2. Ele encontra o plano XY na circunferência de raio 2. Faz z igual a 0, passa o menos 2, eleva ao quadrado, x2 mais y2 igual a 4. Então ele encontra o plano XY naquela mesma circunferência. Então aqui eu tenho, para completar minha superfície, um cone no menos 2 e que fecha exatamente com a circunferência do elipsoide. Com que normal que eu peguei o cone? Normal de cota negativa. É a mesma coisa que falar que a normal aponta para baixo. Queria que vocês percebessem que S1 unido com S2 é uma superfície fechada. E o que eu quero calcular é a integral do R sobre R3 dentro dessa superfície fechada. Se eu pudesse aplicar o teorema de Gauss, eu concluiria que era zero, porque o div é zero. Mas eu não posso aplicar o teorema de Gauss, porque tem uma singularidade no interior da superfície fechada. O que eu vou fazer então? Isolar a singularidade. Como é que eu isolo a singularidade? O que eu pego para isolar a singularidade? Uma superfície em volta da singularidade que não encontre essa. Que superfície que é adequada? Uma esfera. Ou você pega uma esfera dentro desta, uma esfera de raio pequeno, e aplica o Gauss fora da esfera e dentro da minha superfície, ou o contrário. Você pega uma esfera grande, de raio grande, e aplica o Gauss dentro da esfera e fora da minha superfície. Tanto faz, o trabalho é o mesmo. O que vocês querem que eu escreva com uma circunferência de raio pequeno ou de raio grande? Pequeno. Então, vou pegar uma circunferência dentro dessa superfície. Então, vou pegar S3. x2 mais y2 mais z2 igual
raio no eixo Z vai para 3, no eixo XY vai para 2. Um raio adequado para pegar uma esfera dentro seria raio 1. Com normal que aponta. Aqui tem um ponto muito sutil. Tem um ponto muito sutil, turma. Vocês precisam prestar muita atenção, que tem um jogo de palavras aqui que nos confunde. Vocês estão vendo a esferinha ali dentro? Eu preciso escolher a normal naquela esferinha. Ou para dentro da esferinha ou para fora da esferinha. Tá ok? Ou aponta para a origem ou se afasta da origem. Qual é o critério? É o Gauss que fala. Nós vamos aplicar o Gauss? Nós não vamos aplicar o Gauss na região do espaço entre a esfera pequena e a superfície grande. Então tem que sair dessa região do espaço. Pensa na região do espaço. Tem que ser externa, normal externa, à região do espaço. Para sair da região do espaço, na superfície externa tem que ser externa, e na superfície interna, para sair da região do espaço, ela tem que apontar para dentro da superfície interna. Porque ela tem que se afastar da região do espaço que está entre a superfície pequena e a superfície grande. Então, para que no Gauss eu tenha normal externa, nessa S3, eu vou pegar a normal interna. E claro que isso é um pouco confuso. Agora eu pego o V, região do R3, cuja fronteira é S1 unido com S2 unido com S3. Teorema de Gauss nesta região, a integral tripla do div do R sobre R3 é igual à integral de superfície sobre S1 unido com S2 unido com S3, do R sobre R3 N ds. Quanto é que é o div? 0. Onde eu puder aplicar o Gauss, isso dá 0. Então, 0 é igual à integral do R sobre R3 N ds sobre a superfície que eu quero, S1 mais S2, mais a integral do R sobre R3 N ds sobre a esfera S3. Quanto que dá a integral do R sobre R3 sobre esferas? Nós fizemos a conta. Dá sempre 4π. Isso quando a esfera estava para fora. E quando a esfera está para dentro, como a S3? Menos 4π. Então, a integral de superfície sobre S1 unido com S2, do R sobre R3 N ds, menos 4π é igual a 0. E, portanto, a integral que eu queria é 4π. Que bonito. Vocês lembram o teorema de Green? A integral de linha do dθ sobre qualquer curva fechada acabava dando 2π igual da circunferência? Ele primeiro fez nas circunferências e depois viu que qualquer curva fechada dava ou 0 ou 2π ou menos 2π. O R sobre R3 funciona igualzinho. Pega uma superfície fechada. Se ela não enlaçar a origem, quanto que dá o fluxo do R sobre R3? Se não enlaçar a origem, dá 0. Aplica o teorema de Gauss. E se enlaçar a origem, eu tenho que isolar a origem com uma esfera e aí fazer um raciocínio que só vai depender da orientação, que pode ser 4π ou menos 4π. Não é legal isso? Tudo bem?